Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Chegamos à quarta-feira do Alimento Diário da quarta semana, na qual o título do dia de hoje é: Os sofrimentos removem as impurezas da alma. O versículo proposto é 1 Pedro 4:1, que ele fala: Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmo do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Diante da leitura do dia de hoje, nós tocamos em dois pontos. Primeiro, que nós precisamos que essas impurezas saiam de nós. E essas impurezas saem por meio dos sofrimentos, né, na qual nós passamos, né? No caso, um exemplo, nós quando saímos pregar o evangelho, enfrentamos muitas lutas. E essas lutas, conflitos nossos internos, coisas nossas, né, ou até mesmo lutas nas ruas, né, que nós estamos numa guerra, né, pregar o evangelho é uma guerra, tanto contra o inimigo, contra nós mesmos, porque muitas vezes nós não queremos ir, né, muitas vezes nós não temos essa ânsia por isso, e essa é uma impureza que precisa ser eliminada do nosso ser. E o outro ponto é que o governo de Deus, né, então as impurezas precisam ser eliminadas e Deus estabeleceu o governo sobre cada um de nós. E para isso, o Senhor nos deu o quê? Aquele versículo de Romanos, que o pendor da carne é para a morte e para o espírito, vida e paz. O ponto mais importante, irmãos, é nós estarmos imergindo nessa palavra. Nós acabamos de sair da conferência internacional, e tanto é que na palavra de hoje, inclusive, a mensagem de hoje encaixa muito bem, até com o Alimento Diário, que fala de nós termos a mente governada pelo Espírito. Quanto mais nós vivemos no Espírito, mais nós estamos na presença do Senhor, essas impurezas vão sendo eliminadas. Então, o ponto principal do dia de hoje, irmãos, é nós estarmos imergindo na palavra, inclinar a mente para o Espírito, para poder não ficar achando, que nem aqui ele cita o exemplo de nós estarmos, não é ficar pensando positivo, achando que nós vamos suportar o problema. Não, é nós pendermos a mente para o Espírito, para que tenhamos o comando, o governo do Espírito para passar pela situação. E assim a impureza ela é retirada, né? Ele cita até o exemplo do ouro perecível, né? Apurado por fogo. O ouro, para ele ser apurado, ele precisa de uma altíssima temperatura. E muitas das vezes as situações que nós passamos são situações de altíssima temperatura que pegam o nosso ser, né? Para realmente ali algo que precisa ser eliminado de nós, que muitas vezes nos impede de estar servindo ao Senhor. Então o ponto principal, irmãos, é nós termos uma mudança de mente. A nossa mente é a que governa todas as nossas ações. Se a nossa mente estiver posta no Espírito, nós vamos o quê? Conseguir ter esse governo de Deus sobre nós e as impurezas são retiradas. Então um encorajamento para nós, irmãos, ter uma mudança de mente, né? Pender a mente para o Espírito, imergindo na palavra, fazendo grito de guerra, né? Fazendo imersão refinada. Isso nos leva, irmãos, a pender a mente para o Espírito. Automaticamente, né, a gente acaba sendo governado pelo Senhor e as impurezas que há no nosso interior são eliminadas. Amém? É isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Bom desfrute a todos.